Olá a todos, bem-vindo nas aulas de astrobiologia. Hoje a gente vai abordar um tema sobre organismos que sobrevivem nos ambientes extremos, que é da suma importância de saber que condições ainda são possíveis para abrigar a vida fora da Terra, nos exoplanetas. Então vamos se falar um pouco sobre esses extremófilos e organismos parecidos. Então, primeiro vamos definir os três termos. Então existem extremófilos, que diferem dos extremotolerantes, e o resto dos organismos vivos, né, a gente chama de mesófilos. Então vamos definir. O extremófilo é do latim extremus, né, como extremo, e do grego philia, que significa amor, ou assim, que tem atração por alguma coisa. Então, são organismos que preferem, que gostam de viver nos ambientes extremos. Então, na verdade, eles gostam na evolução tanto que eles precisam esse ambiente. Por isso é definido que são organismos que exigem, utilizam e se reproduzem naquelas condições que são fisicamente ou geoquimicamente extremas. Tá? A maioria dos organismos não consegue, mas eles exigem isso. Sem isso, eles não conseguem já sobreviver. Então, lembram, por favor, disso. Diferentemente deles, extremófilos são organismos que somente conseguem passar um tempo, pode ser até longo, nessas condições extremas. Mas o ambiente onde se reproduzem, que eles preferem, é ambiente ameno. Tá? Então, eles não se conseguem reproduzir naquelas condições extremas. Então, essa é a diferença entre extremófilo e extremotolerante. E para completar, né, existem os mesófilos, que vem do grego mesos, que significa médio ou meio, e philia, que é aquele amor, né? Significa são organismos que exigem, utilizam e se reproduzem nas condições amenas, tá? Então não suportam as condições extremas. Então vamos se mostrar assim alguns exemplos de condições para os extremófilos e extremotolerantes, tá? Então, nesses dois slides, tem uma tabelona, uma tabela grande, sim, que fala sobre condições, como a gente define aquele extremófilo como subcategoria, né? Assim, as temperaturas ou próprias propriedades do ambiente e as possíveis adaptações observadas, assim, para o organismo lidar com aquele ambiente extremo, tá? Então, nessa primeira parte, a gente vai falar sobre temperatura, acidez e basicidade, ou seja, pH extremo, e salinidade, né? Significa a concentração de eletrólitos alta. Então, na temperatura, tem dois extremos. Tem temperatura alta e baixa, né? Os organismos que vivem na temperatura alta a gente chama termófilo, né? Ou até hipertermófilo. A diferença é na região das temperaturas que esses dois tipos de organismos vivem, né? Que termófilo vem até os 80 graus, sei lá, 60 a 80 graus, enquanto hipertermófilo pode viver acima de aqueles 80 até 120 graus Celsius. Alguém poderia perguntar, como é possível assim, a água líquida assim, nessas temperaturas?
maioria desses hipertermófilos vivem assim, perto das fontes hidrotermais, que são lá no fundo do oceano, né? Onde a pressão chega a centenas de atmosferas. Então a água ferve com temperatura muito maior do que 100 graus. Tá? Então, como esses termófilos ou hipertermófilos se adaptam a essas condições? Então, em comum, tem o que está escrito lá nos termófilos. Né? Tem que adaptar proteínas e membranas. Então, como que elas fazem isso? A gente sabe que as proteínas são mantidas na assim, estrutura 3D, né? Naquele dobramento. Então, por várias interações. A principal delas é interação hidrofóbica, que mantém a proteína junto. Então, nas temperaturas elevadas, a energia dessas proteínas é mais alta, então elas precisam, as proteínas ficam muito agitadas, né? Então, o organismo se adaptou aumentando a hidrofobicidade das proteínas, incluindo mais e mais aminoácidos que são hidrofóbicos. Né? Também podem formar mais pontes salinas. Né? Então, assim, como a gente sabe das transformações bioquímicas, né? A temperatura ótima para cada enzima para funcionar, né? É definida. Então, nas temperaturas altas, então ela fica mais rigidizada por causa dessas interações hidrofóbicas e outras que mantêm essa estrutura para ficar não tão agitada assim como seria sem essa adaptação. Por outro lado, também esse organismo tem alguns problemas com membranas, né? Ou seja, tem que adaptar assim como que lipídios vai usar para construir a membrana. Então, primeiro, a gente sabe já das transformações bioquímicas, né, que lipídios insaturados têm menos interação entre si e tem menor empacotamento por assim uma unidade de volume. Então, os termófilos e hipertermófilos preferem tiver menos insaturações, né? Então, assim, o empacotamento cresce, então a membrana fica mais rígida, né? Então, contrabalanceando aquela agitação dos lipídios pela temperatura alta. Além disso, os hipertermófilos têm ainda mecanismos que precisam adaptar-se às moléculas de nucleotídeos, né, ou polinucleotídeos, ácidos nucleicos. Por quê? Porque assim as temperaturas altas poderiam, por exemplo, desmontar a hélice dupla do DNA, né? Então, não poderia, de fato, manter a informação guardada no núcleo. Então, o que eles fazem? Eles têm, na verdade, duas estratégias que eu conheço. Né? Então, primeiro, eles têm aquela topoisomerase, que, na verdade, é um conjunto de enzimas, assim, gerase reversa, né? E a topoisomerase própria. Então, que eles usam para, de fato, embrulhar o DNA mais do que é normal, né? Se vocês lembram das transformações bioquímicas e da aula, quando eu falei sobre a homoquiralidade, o DNA pode ter várias formas, né? Então, a normal é B, então essa topoisomerase, nesse caso, ela transforma essa forma para a forma A, né, que é mais compacta, então amenizando o efeito assim, desmontante, né, assim,
da temperatura alta. Por fim, elas também mantêm citoplasma enriquecida com potássio ou algum íon compatível com o potássio. Por quê? Porque temperatura alta agita membranas, então elas ficam menos impermeáveis para prótons, né? Que são muito importantes, esse gradiente de prótons. Então, se tiver a citoplasma enriquecida, então vai entrar com cátions, então vai entrar menos prótons, como elas estão também cátions. Se a gente olha nos psicrófilos, né, que são os opostos dos termófilos, né, porque eles vivem nas temperaturas abaixo do zero, que também é possível, né, assim, nas condições assim, de pressão alta. Então, eles têm, na verdade, as adaptações praticamente opostas, né? Então, porque na ambiente frio, aí tudo fica mais rígido, membrana, proteínas, tudo, né? Então, elas, na verdade, sim, aquela gerase pode, do contrário, tentar desmontar o DNA para não ficar tão rígido, né? Então, aí para ficar possível ler assim, a informação. As membranas ou lipídios, né, contêm mais insaturações para ficar menos empacotados e para ficar flexível até nessas temperaturas baixas. E as proteínas estão menos hidrofóbicos, né? Tem menos assim, interações de pontes de hidrogênio, alguma coisa dessas, né, para ficar mais flexíveis mesmo naquelas temperaturas baixas. Então, essa foi assim, a condição de temperaturas extremas. Então, agora vamos para acidez ou basicidade extrema. Tá, então, lá é problema com os prótons, né? Ambiente ácido tem sobra de prótons, enquanto ambiente alcalino tem falta de prótons. Então, as adaptações que a gente pode ver, elas são, assim, que sempre tem algum transporte de prótons mais ativo, né? Caso do ambiente ácido, né? Os acidófilos, de fato, tem transporte para fora, né? Assim, exportam os prótons como puder. Também tem citoplasma enriquecido com cátions, né, para repelir os prótons. Os basófilos é do contrário, ela tem assim, importação de prótons ativa, né? É mesmo processo, só que agora é facilitado para dentro da célula. Não tem enriquecimento tão alto, né, dos íons para conseguir atrair os prótons. Os dois também têm capacidade de tamponamento alta, né? Porque assim, com o tampão mais forte, ela consegue ou manter ou repelir os prótons, dependendo da situação, né? E manter o pH assim, intracelular no nível aceitável. Outra categoria são os que vivem na salinidade alta, né? Que a gente costuma chamar de halófilos, né? Então, halófilos vivem em soluções de sais concentrados, né? Aqui acima de 0,2 molar. Se a gente pensa em solução fisiológica, ela é uns 140 milimolar, né? Então, esse é o que a gente acha que é
meio salgado, né? Assim como vocês salgam suas comidas. Isso é mais ou menos isso. Então, esse 2 molar, esse já, 0,2 molar, esse já alto demais para nós. Então, a gente ficaria assim, desidratada. Então, os halófilos resolvem isso sim, com citoplasma enriquecido com potássio, porque esse vai, de fato, repelir o sódio que poderia entrar, né? Também, assim, a carga negativa assim, dos proteínas é aumentada, né? Porque o cloreto normalmente é bastante permeável para as células. Então, se tiver aumentado assim, carga negativa que vem de proteínas, que não contribua para a osmolaridade, então esse vai repelir o cloreto da célula, né? Então assim elas se protegem contra as concentrações de sal altos. Nas próximas categorias a gente aborda a pressão, né? Seca, radiação, né? A presença de metais pesados, né? Aí a falta ou abundância de nutrientes. Então, pressão pode ser assim alta, né? Ou pode ser assim pressão feita vivendo no ambiente líquido, né? Ou pode viver também assim dentro das rochas. Então, no ambiente mais líquido, né? Porque até a rocha tem que ser úmida, né? Para eles viverem. Então, naquele ambiente líquido, a gente chama de barófilos, né? Ou também piosófilos. Os que vivem assim nas rochas, então a gente chama de endólitos, que vivem assim dentro da rocha, né? Endosilitos. Então, vocês podem ver que os barófilos conseguem sobreviver até 1000 atmosferas, né? Então, como que eles se adaptam? Eles têm também aquela girase reversa. Por quê? Se a gente pensa bem, então a pressão tem efeitos parecidos com a temperatura baixa, né? Assim, como compacta, assim, a pressão compacta as moléculas mais perto, né? Então elas ficam mais rígidas. Então aquela girase reversa, sim, pode sim, contribuir para o DNA não ficar tão rígido, né? A membrana tem fluidez elevada, né? Sim, de novo, mais insaturações e podem ser até as cadeias de ácidos graxos podem ser um pouco mais curtas, né? Que também contribua para a fluidez da membrana. As proteínas precisam também, assim, fica mais flexíveis, né? Então, se a gente coloca lá aminoácidos menores, né, como glicina, que praticamente não tem aquela cadeia lateral, né? Então tem menos obstruções e mais possibilidades como a molécula da proteína pode se arrumar assim no espaço, né? Então fica mais flexível. Também é observada a presença tal chamados piezólitos, né? Que são assim um tipo de osmólito, assim, glicina, né, ou betaína, elas na verdade presença desses aminoácidos no citoplasma ameniza de fato a rigidez
rigidez assim, do ambiente assim, acometida por causa daquela pressão alta. Tá? Nos endólitos não se sabe muito bem assim como eles se adaptaram na vida assim dentro das rochas. Caso de seca, né, a gente acha organismos que chama de xerófilos, né, onde a atividade da água é menor do que 0,8. Para comparar, a maioria dos organismos precisa atividade da água assim, acima de 0,95, entre 0,95 e 1, né? 1 praticamente não é possível. A atividade da água é definida assim da acessibilidade da água sim, para interação, significa é água total menos água dos envelopes de solvatação ou menos água que está quimicamente ligada ou assim por diante, né? Então, se tiver atividade menor do que 80% assim do máximo, né? 0,8, então já a maioria dos organismos não sobrevive. Tá? Então, como eles lidam com essa situação? Eles têm assim maior osmolaridade assim na citoplasma, significa a citoplasma é mais concentrada. Por quê? Porque assim, se tiver algum tipo de umidade lá fora, né, a água é atraída para esse citoplasma um pouco mais salgado, né, por dizer assim, né? Porque a água sempre vai do lugar de menor concentração de sal para maior, né? Então assim elas conseguem tirar do ambiente água com maior eficiência do que os mesófilos. Tá? Então também essa seca normalmente causa maior taxa de danos do DNA, né? Então eles desenvolveram sim, reparo sim, do DNA e das proteínas por si só também assim, é mais potente do que os mesófilos. Né? Esse a gente também pode observar nas condições de radiação alta. Radiação é a única condição que não existem os extremófilos. Ninguém consegue sobreviver, ou seja, se reproduzir na radiação alta. Então tem que ter, dessa categoria contém somente os extremotolerantes. Tá? Então, mas tem, como a gente se mostra, assim, vários organismos que sobrevivem realmente doses muito altas, assim, milhares de vezes mais altas do que, por exemplo, seres humanos. Eu vou mostrar numa figura. Como que elas conseguem sobreviver nesses ambientes? De longe, assim, radiação ionizante, né, ela faz muitos danos no DNA. Então, eles têm mecanismo de reparo de DNA mais potente dos todos, né? E ainda tem estratégias que podem emprestar um material genético de uma célula para outra, como a gente vai ver, né? Eles também, assim, têm algumas adaptações que incluem, assim, a reprodução deles, né? Então, próximos são os halófilos, que a gente já falou esse termo com salinidade alta, mas ele se estende assim, não só no cloreto de sódio, mas
assim, sais de metais pesados também, né? Então a gente pode ver que só assim esses halófilos sobrevivem assim, na presença de até 200 miligramas por litro assim de cobre, de cádmio, né? Arseno, né? O zinco, que é mesófilos, assim, seriam já super envenenados, né? Por esses metais pesados. Então, como que eles se adaptam? Eles têm mecanismos específicos para se livrar desses metais. E eles conseguem também assim acumular seletivamente os metais que eles até usam, né? Eles são extremófilos que oxidam urânio, né? Então, eles têm mecanismos como de fato selecionar os íons que vão entrar e que não vão entrar, né? Então, tem transportes muito ativos desses íons. Por fim, tem possibilidade de ter poucos ou muitos nutrientes, né, que são também ambientes extremos. Então, os organismos que sobrevivem com poucos nutrientes, a gente chama de oligófilos, né? Porque oligo significa pouco, né? Então, nesse caso, eles na verdade assim, têm as funções estão assim desaceleradas, né? Crescimento é muito lento, ela vive praticamente hibernando, né? Ou quase na suspensão da vida. E quando chega algum nutriente, aí eles ativam o metabolismo, né? Utilizam, aí depois de novo desaceleram o metabolismo. Caso de abundância de nutrientes que pode acontecer, por exemplo, assim, bactérias ou micro-organismos que vivem assim, no açúcar, né? Essa é a maioria dos casos. A gente não sabe exatamente assim as adaptações, né? Mas também assim vocês sabem que açúcar não só sal, né? Mas açúcar se usa para conservar os alimentos, né? Então, significa muitos nutrientes também são prejudiciais à vida. Então, esses organismos têm alguns, até hoje, né, não conhecidos, têm adaptações, né, que levam que eles sobrevivem nessa abundância de nutrientes. Então, por que a gente de fato estuda esses extremófilos, né? Tem várias áreas de ciência que são interessadas, né? Por exemplo, biologia molecular, né? Então, se a gente consegue conhecer assim, as condições necessárias para condições extremas, então a gente pode, de fato, na biologia molecular, fazer experimentos nas condições que a maioria das enzimas não funciona e funciona o que eu preciso, né? Sim, o mais conhecido é fazer assim, a amplificação de DNA, né? Você usa justamente assim as polimerases dos extremófilos, né? De preferência assim, aquela TAC, né? Que é de termos aquáticos, por isso ela se chama assim, que de fato conseguem trabalhar nas temperaturas de 70 graus ou alguma coisa em volta disso. Então, nesse caso, a maioria das enzimas que poderiam interferir nas reações é inativada, né? Então, assim, a biologia molecular
aumenta a especificidade assim dos processos exigidos nos experimentos, né? Biotecnologia também é interessada, né? Porque especialmente as enzimas de termófilos, né, elas funcionam nas temperaturas altas. Então, por exemplo, se vocês quiserem lavar roupa ou louça bem, né, especialmente a roupa, então seria vantajoso usar a temperatura alta, porque assim a tensão de água, tensão lateral de água diminua, né, facilitando a mistura da água com compostos hidrofóbicos. Então, se a gente ainda acha compostos ou enzimas, né, que suportam essas temperaturas altas e conseguem trabalhar, então eu posso usar muito menos daquelas enzimas, né, tipo lipases ou proteases, para tirar sujeira, tipo proteínas ou gordura, e a lavagem é muito mais eficiente, né? Então, além disso, também as enzimas que trabalham nas condições extremas poderiam ajudar assim nos processos de produção de alguns produtos que são feitos por métodos biotecnológicos, de novo aumentando a eficácia assim, daquele processo, desta vez industrial, né? A evolução e filogenia também está interessada nos extremófilos, né? Primeiro, próprio domínio de árqueas foi parcialmente assim descoberto por causa de estudo de extremófilos, né? Porque a maioria ou seja, tem vasta porcentagem de árqueas que são termófilos, hipertermófilos ou halófilos ou alguma coisa dessas, né? Então, eles estudando aí descobriram que na verdade árqueas não são arqueobactérias, né? Que seriam bactérias anteriores das bactérias recentes, mas é outro domínio, né? Então, estudo de extremófilos pode enriquecer, de fato, o estudo de evolução e filogenia, né? Então, a gente precisa saber da origem da vida. Então, o estudo de, especialmente termófilos, pode ajudar a desvendar a origem da vida, né? Por causa que no começo a Terra estava mais quente do que está agora, né? Por fim, astrobiologia, né? Astrobiologia é interessada em extremófilos e por isso tem essa aula de hoje, por causa que esse pode alargar os horizontes ou faixa assim, de condições assim, que a gente pode esperar presença de uma vida assim, no exoplaneta. Que eu ainda vou falar sobre isso no último slide. Bom, então vamos pelos domínios, né? Vou começar pelas árqueas, depois a gente se mostra alguns exemplos de bactérias e também dos eucariotos, porque não são só árqueas e as bactérias que podem ser extremófilos, né? Realço aqui, que eu vou de novo repetir no final, que fora de árqueas e bactérias, os eucariotos, tanto unicelulares como multicelulares, podem ser extremófilos ou pelo menos extremotolerantes. Tá? Então lembram disso. Então vamos para as árqueas. Árqueas não têm aquela parede celular, né, como as bactérias. Então eles tinham que, de fato, achar uma coisa que vai proteger aquela célula para não se romper. E além disso, como eu já falei, nos termófilos especialmente, as membranas ficam agitadas demais, né?
Então, elas permitem vazamento de prótons ou outros íons, então esse tem que ser evitado, né? Então, parede e membrana tem que ser adaptada para sobreviver estresse osmótico e estresse de vazamento de íons, né? Então, como que a Arquea se lidou com isso? Então, o caso de membrana, né? Então, é aquela possibilidade que ela não usa sim, os lipídios comuns, que são feitos de ácido graxo, que esterifica, né, a glicerina, o glicerol. A gente pode ver aqui que arqueas podem usar os terpenos em vez de ácidos graxos, né? Os terpenos têm aquelas metilas, assim, aquela ramificação, né? Mas é por causa que não é ácido graxo, né? Então os terpenos são mais hidrofóbicos. E outra coisa que eles têm, eles são sim na forma de álcool, não ácido, né? Então com glicerol eles formam a ligação tipo éter, não é éster. Éster pode ser hidrolisado facilmente. Então nas condições extremas, na temperatura alta, né, que ajuda assim na velocidade das reações, então também ajudaria na hidrólise. Então o éter, nas temperaturas altas, ele não será hidrolisado, ou muito mais dificilmente do que um éster. Então, não usam, nesse caso, os ácidos graxos para fazer éster, né? Mas usam os terpenoides para fazer a ligação éter. Esses terpenoides também permitem uma coisa a mais, né? Porque vasta maioria das membranas é bicamada, né? Porque o fosfolipídio normalmente tem a cabeça polar e tem aquelas caudas que são apolares. E duas moléculas se posicionam na membrana no lado oposto, né, para interagir a parte hidrofóbica. Caso de terpenoides incluídos na membrana, nos fosfolipídios, então o que acontece? Eles podem ser até ligados entre si. Então, membrana não fica como bicamada, mas fica como monocamada. A vantagem é que quem tinha biofísica, né? Ela sabe que assim as monocamadas podem praticamente livremente deslizar uma pela outra, né? Não tem lá alguma restrição muito grande. Então, se as caudas são ligadas assim numa só assim, camada, então esse rigidiza bastante a membrana, tá? Então, essas são adaptações que as arqueas fizeram. Fizeram éter, que é muito mais resistente para ser hidrolisado, e ainda, assim, hipertermófilos levaram a isso a extremo, né, que ligaram as caudas dos lipídios que são na membrana, fazendo a membrana muito mais resistente, porque não podem deslizar as bicamadas uma por cima da outra. Que limita assim, dobramento da membrana, limita assim, flexibilidade em geral. A presença dos metilas também faz aumentar a interação hidrofóbica entre as cadeias, né? Então, esse também rigidiza a membrana. As arqueas também não têm presença de algum tipo de esterol, né? Que os mesófilos sempre têm, né? Nós temos colesterol, as plantas têm fitosterol, o ergosterol, que tem os fungos, né? Então todo mundo tem. As arqueas
assim, abandonaram isso. Esse é o colesterol, assim, tem função na membrana que ameniza os extremos entre rígido ou superfluido, né? Então faz assim na metade. Mas isso é justamente que por exemplo, termófilos não podem, porque nesse caso seria só o lado assim de fluidizar, né? Eles precisam rigidizar. Então não usam sim, os esteróides na membrana. Se vocês lembram, assim, nossa membrana citoplasmática, 1/3 inteiro é colesterol. Tá? Então vejam a diferença que os arqueas usam. Caso da parede celular, né, que eles não são como bactérias, então eles usam um polissacarídeo diferente, né, que a gente chama de pseudomureína, né, que a gente pode ver aqui na figura à minha esquerda, né, que tem assim, ligações entre açúcares bem esquisitos, né, beta 1, 3, ligação glicosídica é bem rara, ela também tem assim, propriedades muito mais diferentes, assim, é mais hidrofóbico, assim, aquele polissacarídeo. Não que não teria, sei lá, aquelas hidroxilas, né, mas esse favorece aqueles pontes de hidrogênio intramoleculares no açúcar, então não sobra mais nada para interagir com a água, por isso se comporta como composto hidrofóbico. Além disso, né, eles fazem a tal chamada camada S, né, que a gente, por exemplo, aqui tem célula de aerópiro, né, que é aqui à direita. Então, camada S é, na verdade, assim, uma estrutura quase cristalina, né? A gente pode ver, se vocês aumentam um pouco, depois no PDF, essa figura, então a gente pode ver uns domínios, assim, cristalinos, né? Não é tudo cristal, mas tem domínios cristalinos. Então, esse provoca uma interação forte entre esses cristalzinhos assim, de proteínas, glicoproteínas e açúcares, né? Que se ajustam no espaço fazendo um tipo de cristal que depois faz essa rede cristalina, levando à produção desses domínios cristalinos que de fato funcionam como também como proteção contra a osmose, né? Que é assim, nas temperaturas elevadas é muito mais rápida, né? Ou nas concentrações de sal alto, né? Então, esse poderia esvaziar a célula de água, né? Então, se a célula fica mais rígida, né? Então, ela não deixa, se forma uma pressão osmótica, mas a água fica, né? Então, esse é o assunto. Então, vamos ver alguns ambientes, na verdade, né? Desses árqueas. Então, um dos mais conhecidos é a presença de hipertermófilos nos ambientes vulcânicos, né? Então, são vulcãos assim, que são presentes no fundo do oceano, né? Aquelas fontes hidrotermais, podem ser tanto essas escuras, pretas, né? Ou aquelas brancas. As escuras são normalmente ainda ácidas, as brancas são básicas, né? Então elas são não só hipertermófilos, mas muitas vezes também basófilos ou acidófilos. Então, aqui vivem nesses ambientes, na verdade eles são ainda barófilos, né? Porque a pressão também é alta. Então, assim, tem 3 categorias de ambiente extremo. Então, esses desulfurococales, né, que estou mencionando assim, né, vivem nessas fontes hidrotermais
ácidos, né, que tem essa, como se fosse fumaça preta, e usam enxofre, né, oxidam enxofre, então por isso, de fato, o nome assim, dessa família é esse, né? Então tem aqui Staphylotermus, né, Ignicoccus, né? Então a gente pode ver que os nomes vêm assim realmente assim de uma coisa assim, fervente ou quente ou até assim, de vulcão, né? Pirobolos. Piro é derivado do fogo, né? Então esses comunidades de árqueas vivem nessas fontes hidrotermais onde a água pode chegar a centenas de graus. Então elas não vivem a 300 graus, né? Mas assim, onde a temperatura chega a ser menos do que aqueles 122 graus, aí já tem os hipertermófilos. Outro, a gente pode falar sobre sulfataras, né? Então, nas sulfataras que existem no Japão, né? São umas assim, aberturas onde sai vapor quente e ácido, né? Cheio de enxofre. Então, o pH até podem ver que é negativo, porque naquelas condições, de fato, é mais ácido do que pH zero. Então, sobrevive, por exemplo, picrófilos, né? Então, ele é hipertermófilo e ainda acidófilo, né? Parece um coco, né? Porque tem essas formas redondinhas e realmente assim vive nas beiradas desses respiros de água quente e ácida. Outro, a gente pode assim falar de termoplama vulcano, né? Então, também vive nos solfataras, mas não só no Japão, mas assim pelo mundo todo, né? Ela assim tem grande mobilidade, feita por presença de muitos flagelos. Então, se a temperatura de repente aumenta demais, né, ela pode, assim, usando esses flagelos, ela pode se afastar, né, ou se a temperatura cai, né, então ela pode se aproximar mais perto daquele respiro. De novo, também acidófilo, né? Rico em enxofre e ainda ácido sulfúrico, né? Então, lembram, sim pode falar sobre esses organismos, por exemplo, poderiam sobreviver nas nuvens assim do Vênus, né? Se olhamos para outro tipo de extremófilo, né? Então aqui tem um exemplo bastante comum de halófilo, né? Quem suporta salinidade alta, né? Então esse é o tal chamado Halobacterium. Mesmo que no nome tem Bacterium, esse não é bactéria, mas é uma árquea. Então, a árquea aqui à minha esquerda, né? Ela parece um bacilo, né? Assim, que tem essa forma alongada. Se a gente observa, ele faz colônias que são vermelhas, assim, na parte esquerda, né? Que se formam numa salmoura que já, assim, a concentração supersaturada do sal, então o sal começa a cristalizar. Aí eles usam a superfície dos cristais de sal para fazer suas colônias, né? Então, na verdade, para a indústria humana, né, elas podem virar até uma praga, como a gente pode ver na figura lá em cima, que de fato pode invadir
a produção de sal marinho, né? Que aqui tem esses campos que você coloca o sal, depois assim deixa entrar o mar, né? Depois você fecha e pelo sol evapora a água, né? Mas se for infectado assim por Halobacterium, né? Então vira tudo vermelho e muitas vezes esse leva a um problema que esse tem que ser de fato tirado, aí tem que começar de novo, né? Porque às vezes não tem mais como aquelas partes até mais pretas, né? Então não tem mais como se livrar dessa arqueia assim do sal, né? Então não é possível depois vender. Termos aquáticos, né? Já mencionei isso assim quando eu falava naquela tabela, né? Então ela é um termófilo, não é hipertermófilo, mas termófilo que gosta por volta de 75 graus, né? Abaixo de 60 ela morre de frio, né? Mas pode viver numa boa até nas temperaturas assim quase 80 graus. Então, é um organismo que é quimio-organotrófico, significa ela não fotossintetiza, né? Ganha nutrientes assim, ou orgânicos ou dos compostos simples, né? É um organismo aeróbico que não consegue fazer fermentação, tá? Ele vive nessas temperaturas, é justamente conhecido, assim que foi usado para, de fato, produzir primeira polimerase, assim, para biologia molecular, né? Aquela que a gente chama de TAC, de termos aquáticos, né? Então, que trabalha naqueles 72 graus, onde as enzimas que poderiam destruir o seu experimento já são inativos. Então eu coloco aqui justamente para a gente lembrar disso. Aqui à minha esquerda é o ambiente dele, né, que é um geyser, esse geyser especialmente assim, do Parque Yellowstone, nos Estados Unidos, onde a gente pode ver assim, as camadas coloridas, aquelas amarelas são mais de enxofre e aquelas avermelhadas termos aquáticos. Agora, outra categoria que são aqueles extremotolerantes nas condições de radiação alta, né? Então, aqui tem dois exemplos, né? De gêneros, né? Deinococcus e Meiotermus. Então, Deinococcus pode ser, a gente conhece aquele geotermais ou até um que se chama Gamma Durans, né? Então, Deinococcus Gamma Durans já tem em nome que sobrevive assim às radiações altas até de raios gama, né? Elas resistem até 1500 vezes mais radiação do que ser humano, né? Que é normalmente assim a dose chega a alguns 5 grays. Esse é para ser humano, chance de 50% de morrer. Aí eles, especialmente aquele Gamma Durans, ela consegue sobreviver nas doses de 10.000 grays, ainda se reproduz, né? Sobrevive até 30.000 grays, já não consegue se reproduzir, né? Por isso assim a gente chama de tolerante, né? Mas é super resistente. Eles têm aqui a figura dele, aqui à esquerda, embaixo, né? Eles vivem como 4 células sempre juntinhos, como uns tetragêmeos. Por quê? Porque esse permite aquela adaptação que eu falei. Primeiro, elas têm triplicado o sistema de reparo de DNA.
comparando com mesófilos, como nós. Né? E além disso, a taxa de destruição do DNA naquelas radiações é tão alta que até os sistemas de reparo não conseguem, fato, lidar com a situação. Mas caso disso, ela tem esse nível de segurança, viver como tetragêmeos, porque na verdade uma célula vai ficar sempre um pouco menos danificada do que a outra, né? Não são danificadas sempre da mesma maneira. Então ela pede emprestado o material genético da outra para conseguir se recuperar. Então, já que são 4, então sempre tem uma chance bem mais elevada que um deles vai ter o pedaço que o outro precisa emprestar. Assim, vai ficar não danificado, né? Já baixou a probabilidade de ser danificado assim, de 100% para 25%. Então, esses extremófilos, né, normalmente também são, pelo menos, termófilos, né, não só de radiação. Aqui à direita, eles invadem assim, os ambientes que são úmidos e com radiação, né, formando uns biofilmes. Lembram que eu falei assim na organização, assim, na auto-organização? Então, não são bactérias, mas... não, na verdade, esses são as bactérias. Eu peço desculpas. As bactérias, eu estou falando sem avisar que eu já abandonei as árqueas. Então, o termófilos já foi bactéria. Termos aquáticos já foi bactéria. Os deinococcus mediotermos são também, assim... especialmente esse mediotermos, que eu não falei até agora, né? Ela invade esses ambientes, como a gente pode ver na figura acima de mim, né? A parte esquerda. A parte direita tem ambientes, ou seja, tem causado muito prejuízo, sim, na produção de papel, porque eles fazem assim, aqueles biofilmes justamente em cima da celulose que seria usada fato para produzir papel. Aí inutilizam totalmente fato aquela produção. Tá? Por fim, os deinococcus ainda são halófilos, né? Que a gente se falou, porque eles podem oxidar ferro, urânio, crômio ou até mercúrio, podem oxidar e ganhar energia a partir disso, né? Então, eles são realmente extremófilos até o extremo, para utilizar a palavra. Bem, tem uns extremófilos que vivem num rio que é quente e ácido, né? O rio se chama Rio Tinto. Ele se encontra na Espanha. Aqui as figuras embaixo, eles mostram como que o rio é. Ele é todo vermelho, especialmente assim perto da fonte, né? Da nascente, que tem pH menos do que 1, né? Conforme o rio recebe os outros afluentes, né? Então ele se torna um pouco mais diluído, então não é tão ácido e não é tão cheio de ferro como a gente pode ver assim nessas figuras, né? Então depois mais para sentido para mar, as condições ficam um pouco mais amenas, né? pH 3. Então já é pH da Coca-Cola, né? Para lembrar. Então, esse aí já é mais fácil de sobreviver. Mas, assim, esse rio é cheio de enxofre e ferro, né? Então, os organismos, essas bactérias Leptospirillum ou Acidotiobacillus, né? Então, são
assim, primeiro acidófilos e também halófilos, né? No começo ainda termófilos. Então, eles conseguem viver até nos 20 gramas de ferro por litro, né? Que é muito. Então, eles oxidando enxofre, né? Eles produzem ácido sulfúrico, né? Então, eles até se contribuem para manter a acidez, né? Porque ácidos com enxofre menos oxidado não são ácidos tão fortes como o ácido sulfúrico. E sobrevivem numa boa. Então, outro tipo de extremófilo, assim, mostrado aqui na categoria de, ou seja, no domínio de bactérias, são bactérias que vivem assim no lago Vostok. É um lago, como a gente pode ver na figurinha à minha esquerda, bem esquerda, né? Então, lá tem Antártida, aquele pontinho azul que está mais para direita e para baixo na figura, né? Então, tem um lago subglacial, né? Então, ela se encontra debaixo de quase 4 quilômetros de gelo, tá? Então, primeiro, ambiente, assim, temperatura é menor do que 0 graus, né? Então, são os psicrófilos. E segundo, essa camada, assim, isolou essas bactérias por bastante tempo, né? Assim, 140 mil anos são isolados do resto do mundo, tá? O lago é mais velho ainda, né? Ele já tem mais, pelo menos 30 milhões de anos, né? Mas, assim, que se sabe, 140 mil anos o lago é isolado, né? Porque se formou aquela crosta de gelo. Aí lá fora achados bactérias que a gente pode ver aqui em cima de mim, vários tipos, assim, tipo cocos, tipo bacilos e tal, que representam, de fato, a figura deles, assim, como eles parecem, né? E à esquerda deles tem uma árvore filogenética onde, de fato, essas bactérias estão destacadas com o nome, assim, em negrito, que ainda se encaixam entre as bactérias que vivem fora desse lago, né? Então, esse mostra que, de fato, 140 mil anos estão isolados, vivendo assim nas temperaturas super baixas, né? E ainda sim conseguem se encaixar assim entre os outros táxons assim, de seus primos e assim, né? Bem, não poderia falar sobre bactérias que são extremófilos a não mencionar as famosas cianobactérias, né? Cianobactérias, assim, esse não é gênero, né? É um filo, né? Depois ainda tem família, ordem, né? Para chegar ao gênero, né? Então, essa é uma vasta variedade de bactérias, as cianobactérias. Aí elas são, assim, fora de fizer aquele evento de oxigenação da atmosfera, né, que elas, de fato, foram os principais contribuintes que a nossa atmosfera virou de redutor para oxidante. Então, elas também vivem praticamente em todo possível habitat, né? Então, pode ser quente, como termófilos, pode ser frio, como psicrófilos, ou podem viver como oligófilos, ou, na verdade, elas vivem até como endólitos, né? Assim, da alta pressão, né? Pode ser ambiente alcalino, com basófilos. Pode ter presença de metais. Única condição que elas não sobrevivem é ambiente ácido, né? Então a gente pode ver aqui nas várias figuras, né? Então,
Em cima à direita tem vários gêneros, né, que a gente pode observar que eles vivem em colônias variadas, ou pequenas, ou são em algumas bastões, ou formam umas placas, ou assim, né? Então, à esquerda embaixo, né, então eu tenho, a gente pode ver, eu tenho que me aproximar porque não consigo ler. Então, cianobactérias em crosta de gipsita, né? Essa é a primeira figura bem mais esquerda de todas, né? A direita dela é cianobactéria que vive naqueles geysers de Yellowstone, junto com aquelas árqueas, né? Embaixo à esquerda é aquela placa marrom, são cianobactérias, né? Que são psicrófilos. Aí, se vocês lembram, quando a gente se falou da origem da evolução da vida, né? Então tinha aquelas eras de glaciação global, ou seja, terra, bola de neve. Então, aí falei que descongelamento, assim, poderia ter via assim, cianobactérias. Agora a gente pode ver que essas placas assim, que crescem assim, na Antártida, né? Assim, cheia de cianobactérias, elas realmente absorvem muito mais luz do que aquela parte branca assim de gelo, né? Então esse poderia de fato diminuir o albedo, né, naquele tempo e derreter o gelo, né, se as placas seriam enormes, né? A direita desce, né, assim, embaixo à direita. Então eu tenho um lago nos Estados Unidos, onde tem Lago Indiana, né, onde tem cianobactérias nas condições mesofílicas, né? Então elas realmente vivem nos todos os lugares, tá? Isso é uma bactéria muito especial, tanto assim para a evolução como para colonizar os ambientes extremos, né? Então essa é uma bactéria a extremo mesmo. Tá, vamos mudar para os eucariontes. Então, começando com eucariontes que são unicelulares, né? Então eu tenho aqui esse Cyanidum caldarium, que é termófilo, ou seja, termotolerante, né? Porque ela sobrevive até temperaturas até 56 graus Celsius, mas é um acidófilo, sobrevive nos... Esse é extremófilo, né? Então ela é extremófilo, é extremotolerante também. Então, a gente pode ver em cima de mim como aparecem as células e acima da colônia, né, tem uma célula que mostra assim três cloroplastos desse eucarionte, porque é um fotossintetizante, né? Então, ele pode assim viver nessas fontes assim quentes, né, e ácidas, como a gente vê aqui à esquerda, que tem até no meio tem aquela figura onde tem essas placas desse cianídeo, né, num rio quente, assim que lá no Canadá, em volta tem gelo, né, mas como a fonte é termal, então elas vivem lá. Então, depois disso a gente pode ir para os eucariontes multicelulares, né? Então aqui tem uma esquisitice, né? Essas moscas tipo Ephidra, né? Ou Eleomila, né? Então elas vivem onde? Elas são halófilos, vivem assim nas margens
Ou seja, as larvas, elas vivem dentro de lagos cáusticos, por exemplo, no altiplano, né? Então, as moscas, elas vivem fora, mas as larvas vivem dentro dessa soda cáustica, né? Que é só os flamengos, assim, sobrevivem só as pernas, né? Então, uh, quando as larvas, assim, se transformam em imagos, né, as moscas. Então aqui à minha esquerda tem pássaros que de fato comem tudo, assim, nuvens de moscas que aparecem depois dessa transformação. A larva de Ephidra brucei, né, aquela que eu mencionei aqui no texto primeiro, ela é mais esquisita ainda. Ela sobrevive dentro de depósitos de petróleo. Tá? A mosca vive também, mas só na superfície disso. Né? Então, elas comem umas compostos orgânicos que se encontram assim dos organismos mortos, né, que foram assim capturados por esse petróleo. Eu vou dar uma pausa. Tá, continuando. Então, as larvas, como falei, da Ephidra brucei, elas vivem dentro do petróleo. A gente pode ver a minha esquerda, a mais esquerda possível, né? Então, a larva é em cima, o imago é embaixo. Eles, assim, realmente, a larva vive dentro, o trato digestivo é cheio de petróleo, aí ela come as partes orgânicas assim dos organismos mortos que por algum motivo caíram nesse depósito de petróleo. A mosca vive por cima, né? A efidra, aquela cinera, né, que é a segunda, é a direita, ela é mais assim halofílica, né, que vive assim nas salmouras. Então a gente pode ver que até no petróleo ou na soda cáustica, assim, podem ter extremófilos, né, pelo menos na fase larval, de organismos multicelulares, né, eucariotos multicelulares. No próximo slide, a gente pode ver tal chamado verme de Pompeia, né? Que vive assim nas fontes hidrotermais, por exemplo, perto dos Galápagos. Então, esse é um organismo que consegue viver assim com parte traseira assim até 80 graus, né? Fica naqueles tubos, né? Que a gente pode ver aqui à esquerda, que cobrem assim aquelas fontes hidrotermais, né? Então, eles contêm bactérias, né, que ajudam, isso faz aquela coloração avermelhada, que conseguem transformar aqueles compostos que saem das fontes hidrotermais em alguns compostos orgânicos que depois o verme usa para se alimentar, né? Então, eles têm, de fato, uma simbiose, né? Porque a bactéria é assim mantida a salvo dos predadores, dos fluxos, né, que não se afasta desse ambiente e tal. E o verme ganha comida com isso, né? Então, a parte é assim a água bem quente, a cabeça já é na parte que é mais fria. Então a gente pode ver que assim perto daquelas fontes hidrotermais tem um gradiente de temperatura bem alto, né? Também existem esses grilos, né? Assim, que vivem
no Canadá, nos Estados Unidos ou no Japão, né? Que sobrevivem em temperaturas muito perto do zero, né? A gente pode ver, a gente não esperaria que inseto pode viver assim na neve, né? Como a gente tem aqui a figura à minha esquerda. Tá? Então, esse é um organismo bem mais desenvolvido, né? Esse é um inseto, não é um verme, tá? Então, a gente pode ver que os psicrófilos podem ser também, assim, na categoria de, ou seja, no domínio de eucariontes e ainda multicelulares. Outro que não é tão, assim, altamente desenvolvido porque é um crustáceo, né? Então, é krill. Krill é um primo, assim, dos camarões, né? Mas vive assim, perto da Antártida, né? Então é psicrófilo. E também barófilo, porque ela assim, quando não se alimenta, então ela desce até profundidade de 3 quilômetros. Isso significa 300 atmosferas, né? Então, para ficar longe assim das baleias que usam como principal fonte de comida. Só precisam subir quando precisam se alimentar, né? Então, eles são, assim, barófilos e psicrófilos, né? Esse não vivem, assim, nos trópicos. Esse vive nas regiões polares, preferencialmente na parte sul, né? Na Antártida. Também, se eu falar sobre extremófilos e extremotolerantes, né? Então, não posso passar a aula sem mencionar os tal chamados ursos d'água, né? Ou seja, os tardígrados. Então, esses são, sim, multicelulares, invertebrados multicelulares, né? Que tem essas 6 patinhas, então, e que sobrevivem quase tudo. Se não são extremófilos, eles são mais extremotolerantes, né? Mas olha a lista que eles conseguem sobreviver, tá? Então, eles são termotolerantes, né? Eles conseguem, assim, viver, assim, nas temperaturas negativas, né? Os sobreviver, né? Não se reproduzir, sobreviver. Mas também já sobreviveram alguns minutos de temperatura até 151 graus, né? Então, sobrevivem até temperatura quase absoluta, 1 Kelvin, alguns minutos, 1 Kelvin, sei lá, vocês colocam ele no hélio líquido por alguns minutos, depois reaquecem e ela vive. Né? Então, esse é um termo, assim, extremo tolerante, assim, de alto padrão. Né? Pressão. Sobrevive algumas espécies desses tardígrados, né? Sobrevivem até 6.000 atmosferas. Né? Então, fundo do oceano, lugar qualquer, aí ela vive, né? Sobrevive. Radiação. Radiação, ela chega assim a 6.000 grays, né? De fato, chega quase às alturas daquele Deinococcus gamma-tolerantes, né? Então, ainda na presença de metais pesados, né? Então, sobrevive UV curto, né? Sim, porque tem reparo do DNA muito eficiente. Não é como o Deinococcus, né? Mas assim é um milagre que é um eucariota assim, multicelular sobrevive tudo isso, né? Porque aquele Deinococcus é unicelular, mesmo que vive como
quatro irmãos juntos, né? Mas é um organismo unicelular e procariota, né? Então aqui a regulação e tudo é muito mais complexa, né? Então ela é assim com esse reparo do DNA do sistema tão mais complexo, ela é também um milagre, né? Então ela consegue ficar desidratado assim por anos, né? Se for hidratado, ela tem 85% de água. Então ela consegue sobreviver se vocês tiram praticamente tudo, deixam 3% de água, que é praticamente seco, né? Aí ele sobrevive mais do que 10 anos. Depois você hidrata e continua a viver. Que eu saiba, ela sobrevive também em vácuo, né? Tá escrito até aqui, né? Então, vocês vão levar ele com vocês assim na estação espacial internacional, né? Aí esquecem ele na superfície, onde vai ter vácuo, a radiação, né? Aí ele, sei lá, vai lá ficar mais do que uma semana. Depois vocês levam para Terra e ela vai viver de novo. Então, esse é um extremo tolerante, assim, é o cariota multicelular que não tem igual. Por fim, eu queria mencionar que existem comunidades, né, assim, desses organismos extremófilos, que significa que às vezes assim vários tipos de organismos colaboram para de fato ficar naqueles ambientes extremos, né? Então aqui tem assim comunidades de bactérias, arqueias e até fungos, né? Que a gente pode observar aqui nas figuras que vivem acho que é no Rio Tinto, não assim nas fontes, né, mas um pouco mais baixo, mas tem assim vários tipos assim, de comunidades dependendo da altura assim do rio, né, que sobrevivem àquela acidez e presença de ferro nas condições onde a temperatura já não é tão alta. Outra comunidade esquisita, né, onde dá para achar bactérias, tipo aquele Burkholderidale, né, ou Arceas alobacterialis, né, e talvez alguns fungos, né. Então, naquela ilha de Trinidad e Tobago, né? Então, na parte de Trinidad existe um lago que é, na verdade, lago de asfalto. Então, até no asfalto podem viver bactérias, arqueias, quem sabe fungos, que na verdade são eucariotas, né? Então, esses são assim condições realmente extremas. Então não é só petróleo, mas até no asfalto a vida pode proliferar. Tá, no final dessa aula eu queria resumir, né, que é a importância dos extremófilos para a astrobiologia, né? Então, hipertermófilos, eu já toquei o tema, porque é a origem da vida, né? Então, começa nos tempos onde, assim, a água da Terra tinha, sei lá, 70, 80 graus, né? Porque naquele tempo já se supõe que a vida poderia se originar. Então, estudar os hipertermófilos poderia, de fato, levar a desvendar melhor, assim, como que foi, assim, quando a vida se originou, né? Daqueles 3,8, alguém fala até 4 bilhões de anos atrás, né? Na filogenia também ajuda, né? Porque
liga, de fato, alguns ramos, né, da árvore filogenética, né? Então, como a gente falou, que as árqueas, né, são especialmente interessantes. Se vocês lembram, agora a gente vai precisar até modificar um pouco aquelas 3 domínios, né, que a gente aprendeu no EDVT, porque parece que tem mais e mais evidências que eucariotas nasceram dentro das árqueas, né? Então, o Luca, de fato, deu origem a bactérias e árqueas, e nós somos, de fato, árqueas, né? Nós, eucariotas, somos árqueas invadidos por bactérias que viraram, sim, os mitocôndrias, ou nas plantas até cloroplastos, né? Então, esse vai precisar ser reescrito. Para isso também, de fato, serve assim estudo de hipertermófilos, desculpem, né? Para saber, de fato, como que foram as condições que a bactéria entrou na árquea, formando, assim, o eucariota, ou assim por diante, né? Psicrófilos, né? Então, esses que vivem assim nas águas geladas, né? Então, são interessantes do ponto de vista justamente das luas geladas, né? Que a gente se falou na outra aula. Então, de longe, Europa, ou Marte, ou até Encélado, né? Pode conter, de fato, ambientes que têm água líquida fria. Então, esse é interessante de ponto de vista estudar como que a vida seria possível nesses corpos celestes, né? Os halófilos e evaporitos, que é outro nome para endólitos, né? Que vivem naquelas rochas, né? Então, esse é uma coisa muito interessante assim para estudar a possibilidade da vida, especialmente no Marte, né, que perdeu de fato a água líquida por causa que ela perdeu praticamente toda a atmosfera, né? Quando a magnetosfera se foi, então o vento solar varreu a maioria da atmosfera. Então, por causa disso, a água desproporcionou, parte evaporou e foi levada por vento solar, né, parte congelou. Então, mas psicrófilos poderia, ou junto com halófilos, estudo de halófilos, e os endólitos, ou seja, evaporitos, né, podem achar como que os organismos poderiam sobreviver num lugar que tem menos 50 graus na média, né, e não tem muita água. Então, os barófilos, né, também assim são interessantes. De novo, assim, se vocês lembram dos planetas oceânicos, ou pode ser também a Europa, né, que é suposto o oceano tem 150 quilômetros de profundidade. Então, estudo de barófilos também estende essas possibilidades, como que os seres vivos baseados no nosso princípio assim da vida, de carbono e água, né, poderiam viver nessas condições extremas de pressão, né? Então, esse dá para ver que estudo de extremófilos é super importante para a astrobiologia, porque realmente aumenta possibilidades, horizontes, assim, da presença da vida, ou sei lá, o número de planetas que a gente pode considerar habitáveis, né, naquele modelo assim, otimista, então aumenta. Aí pensam ainda bem que, de fato, barófilos são organismos que sustentam pressão. Então, essa é possível também assim explorar
barófilos faz sentido para estudar depois superterras, onde a gravidade é maior, né? Então, assim, a gravidade maior é como se fosse pressão maior, tá? Então, espero que vocês apreciaram a aula de extremófilos e a gente se vê na próxima aula. Então, até lá. Tchau.